Os campeonatos estaduais só atravancam a vida daqueles que competem nos torneios importantes. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. O Felipe Luiz tem que, para mim, entrar no planejamento para esse jogo. Eu acho que é sempre mais relevante, mais importante, né? A gente analisar o desempenho do que o resultado propriamente dito. A questão é que disputar esse quadrangular já é um vexame muito grande. Qual a meta? Não perdeu de pouco. Que vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Aí é jogar o planejamento pela janela, no lixo, né? Como disse o André anteriormente. Nação, o clima esquentou no programa Posse de Bola da UOL Sport. A galera falando sobre o Campeonato Carioca, se o Flamengo deve colocar um time misto ou se deve permanecer com a galerinha do Sub-20. O que você acha? Você acha que o Flamengo deve permanecer com esse Sub-20 ou deve escalar alguns dos profissionais para jogar com essa galerinha do Sub-20? Galera, o Flamengo vai ter que disputar o quadrangular X, que é aquele que vai disputar pela permanência, né, no Carioca, ou cair para a Série A2. Pense se o Flamengo cair para a Série A2 do Carioca. Que vexame. Eu acho que isso não vai acontecer, porque cai só um apenas, né? Cai só um apenas. Então eu acho que o Flamengo não vai cair. Então fique aí até o final e assista a esse vídeo que tá top demais. Mauro César, né, falou um pouquinho sobre isso e teve debate. Esse clima esquentou. Agora vamos assistir a este vídeo. Finalizar a minha estratégia, essa pretensão em relação ao Flamengo a partir de agora. Eu acho que o Felipe Luiz tem que dar as caras, tem que assumir o time na quarta-feira. Ou Sub-20, inclusive? Com qualquer que seja, ele tem que entrar no planejamento de quarta-feira. É mesmo, é? Porque ele não tá, ele tá fazendo pré-temporada, tá correndo em volta do campo. Ele já dirigiu as categorias de base. Eu acho que dá, inclusive, um respaldo e um estofo num clássico. Um clássico com o Vasco, cara. Então, assim, o Felipe Luiz tem que, para mim, entrar no planejamento para esse jogo. Se o Mauro falou, quem tá melhor das férias de volta, os reservas e tal, e fazer essa mescla com um técnico principal, e eu acho que ele faz parte do planejamento de tudo, ele tem que botar as caras. Eu acho que pro treinador é diferente. Se é que não poderia ter entrado antes. Agora já foi, 3 jogos. Eu acho que num clássico com o Vasco ele deveria dar as caras como responsável pelo departamento de futebol. Esse é um bom ponto. O que você eu quero ouvir todos. Eu acho vocês todos muito engraçados e incoerentes. Porque eu vou repetir aqui, eu nunca perdoei o Grafite por ter salvado o Corinthians de cair no Campeonato Paulista lá de trás. Porque para mim aquilo era o começo do fim dos campeonatos estaduais, a queda de um grandão no campeonato estadual. Os campeonatos estaduais só atravancam a vida daqueles que competem nos torneios importantes. Os campeonatos estaduais não são mais para Flamengo, para Grêmio, para Atlético Mineiro, para Bahia. É campeonato para os pequenos. Os grandes têm que dar uma banana. Já que as federações não entendem isso e forçam os grandes a disputar esses torneios, o que os grandes têm que fazer é o que o Flamengo está fazendo, é aquilo que o Atlético Paranaense já fez, se deu muito bem quando fez, não deu a menor pelota para o fato de não disputar a final do Campeonato Paranaense e foram os melhores anos do Atlético Paranaense nos campeonatos que interessavam. Ou você toma uma atitude firme em relação a isso, ou você fica na meia sola. Agora está ameaçado, então recorra aos... Não estamos ligando para isso, não estamos ligando para isso. Inglaterra até a Copa de 1950. Não vamos jogar Mundial porque nós somos os reis do futebol. Aí entenderam, quando vieram os 50, que não eram reis coisa nenhuma, foram eliminados em Belo Horizonte pelos Estados Unidos. Mas a gente sabe que entre o Flamengo e o Madureira, que entre o Flamengo e o Bangu, que entre o Flamengo e o Boa Vista, não dá para conversar. Assim, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. De jeito exato. diferente. Assim, eu também acho, Juca, que não tem que dar importância para o estadual, não. E assim, pelo que eu percebo
de torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Põe o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere uma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vem para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha, põe o sub-20. O problema é o sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Eu acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, não assessoria não, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do sub-20. Aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Você vai montar o time dentro dessa estratégia. Porque você não pode jogar dessa maneira por isso. Não é a Copinha, essa, é o estadual do Rio. É o estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo. O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Eu conversei com a pessoa e falei, não, você tem razão, concordo. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte, que eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vão ter que ficar concentrados nesse jogo. Você vai ter que contra estender uma Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí, de repente, você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão. Eles vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, mas tem o jogo agora do Brasileiro. Aí como é que faz? E sobre essa... 6 jogos é dose também, né? Muita coisa. Porque isso aí poderia ser... bolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não. Sobre, particularmente, o Felipe Luiz fala assim, não, deixa eu assumir aqui para... Tá, você fala... Eu acho que isso não vai acontecer, mas acho que internamente ele tem que Você acha conversar que faria e passar uma orientação total. Mesmo que, a beira do campo não vai ficar. Isso aí eu acho que é impossível. Mas lá dentro conversar. E conversar com os jogadores também. Ir lá no treino fechado, gente, tem ninguém, só tem eles. Ir lá conversar com a molecada também. Ó, galera, é isso, orientar. Treinar junto com o profissional. Bruno Pivetti. Passar uma estratégia de jogo, sabe? Assim, uma estratégia específica para esse jogo. Qual a meta? Não perder ou perder de pouco. Que vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Então o Vasco fizer 3, 4, 5-0, não é nenhum absurdo. A Portuguesa fez 3-0. Volta Redonda. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas pode acontecer. Se o Volta Redonda fez 3-0, e o Flamengo dando contra-ataque, Volta Redonda, quer dizer, o cara tá jogando com quem, amigo? Que estratégia é essa? Ingênuo, o Flamengo foi ingênuo, além de tudo foi ingênuo. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor nesses jogos. Lembrei nisso de quando na Olimpíada estava fazendo água lá no meio do caminho, a campanha brasileira no ouro da Olimpíada, e o Tite entrou, lembra que o Tite apareceu lá para falar com os jogadores? Sim, era o Micali, né? Do Micali, O Tite entrou lá. Você acha que o Felipe Luiz deve entrar no... Pode entrar. Para mim, assim, são 2 pontos que chamam atenção. O Mauro passou por ele do Sub-20. Acho que o Sub-20 poderia ter uma partida, um desempenho melhor, né? Mesmo que seja jogando contra profissionais. Eu não concordo com a parte que o Juca fala sobre, assim, largar totalmente. Porque tem coisas no futebol, a gente tem a brincadeira, o Palmeiras não tem Mundial, o São Paulo tem a música, nunca fui rebaixado, não aluga o estádio. Cair no estadual é muito extremo. Uma coisa assim, o Flamengo passa, perde do Volta Redonda nos pênaltis com Ok. Agora, ser rebaixado, ou enfim, disputar o torneio da morte contra o rebaixamento no estadual, para um time que até dezembro estava jogando com o PSG, eu acho que é muito extremo, é algo ruim, sem contar você pensando, eu não acho que vai acontecer o que o Juca falou, né? Caiu o Flamengo, não tem mais Campeonato Carioca. Imagina no ano que vem o Flamengo tem que jogar a segunda divisão do estadual. Você prejudica não só esse começo de temporada com esses 6 jogos, você prejudica o começo do ano que vem, porque vai ter que jogar lá uma segunda divisão, sei lá como que é a segunda divisão do campeonato. Cai para a terceira com o sub-20. Do campeonato, cai para a terceira. Então, assim, eu acho que é ruim e, assim, a temporada é ruim para todo mundo, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Inter. Então pega agora 3, 4 caras que estão em melhores condições. Acho que contra o Vasco não dá mais tempo, como disse o Mauro, né? O jogo já é quarta.
mas contra o Fluminense, tenta dar um jeito de escapar dessas últimas 4 posições, porque eu acho que os danos, eles são muito grandes pro Flamengo. Só para ficar claro, contra o Fluminense, o planejamento já inclui colocar... não um time de força máxima, mas até porque a federação são 3 rodadas que você pode jogar com o Sub-20. Perfeito. E o Fluminense seria a 4ª rodada, então não é que vai mudar. Para o Fluminense é isso. Tem outro detalhe que eu acho que é importante, assim, para o torcedor em geral, né? Tudo bagre. Não serve ninguém. Isso é um negócio muito perigoso, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, tem lá um volante, Pablo Lúcio, é um bom jogador, habilidoso e tal. Pega o Pablo Lúcio, bota treinando uma semana com um profissional e fala assim, você vai jogar contra o Vitória, por exemplo, aqui do lado do Pulga. O Jorginho vai ser poupado desse jogo. Você, o Pulga, até o Arrascaeta aqui na frente, aquele lá o Luiz Araújo, olha o Pedro lá, tá vendo o Pedro? Pedro, o Samuel Lino, tá? Aqui tá o Alexandre, lá atrás tá os 2 Léo, tá o Varela, o Rossi tá no gol. Você vai jogar com essa rapaziada, beleza? Opa! O garoto pode entrar e dar conta do recado. Agora pega e bota ele com um monte de moleque mais novo que ele para jogar contra um time pequeno, mas com jogadores de 35, 30, 28, tudo, sabe, cara experiente, cobra criada. O garoto vai se queimar. Então, o Flamengo tem que ter muito cuidado, porque você pode ter bons jogadores ali no meio que estão se expondo, jogando num time de meninos contra adultos e mal montado. E com muitos erros individuais também. E parte também culpa deles também. Mas é outra realidade. Se você pegasse o Estevão, que foi assim, talvez o maior talento surgido no futebol brasileiro nos últimos anos, com 17, 18 anos, e colocasse num time desse para jogar um jogo do estadual, talvez ele se afundasse também. Vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Vai dar nele para ele resolver, não vai conseguir. O Henrique sofreu no começo do Paulista, ficou 10 jogos lá que ele não conseguia dominar uma bola, o Henrique, no Campeonato Paulista com os profissionais. E lembrando que o Boto falou do negócio do João Vitor, né? A pressão aqui é diferente, sendo que, para mim, o principal erro foi do goleiro, então, assim... Trajano, você chamou? Eu chamei por 2 motivos. Primeiro, eu acho que é um certo conluio do nosso âncora com o Danilo, porque até agora não foi dito o número de likes. Há um certo protecionismo aí. Né? Já falo já. Você podia revelar. Precisa melhorar muito, né? Se jogar com os garotos. Precisa melhorar. E potencial para isso tem, cara. Não tem. O potencial do Flamengo, mesmo com os garotos, é superior a de Maricá, Sampaio Correia, Portuguesa, Bangu. Em potencial, o Flamengo é mais tímido que esses outros aí, mesmo jogando com esses garotos. A questão é que eles não estão jogando nada. O time não está jogando nada. Bem abaixo do que pode render. Bem abaixo do que pode render. Essa é a questão. E aí agora, me parece ser uma situação até, beleza, vamos dobrar a aposta, beleza, continuar com os caras, vai ver o que vai acontecer, ou vai ferrar o planejamento todo e botar os profissionais, a tropa de elite para jogar. E aí é ferrar o planejamento, cara. Aí é jogar o planejamento pela janela, no lixo, né, como disse o André anteriormente. Porque... aí vai começar a jogar partida de Campeonato Carioca, em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e aí vai estourar. Vai estourar, gente. Então era tudo aquilo que não podia acontecer. O apelo do Flamengo, o Flamengo apelar aos principais jogadores do Campeonato Carioca. Continua achando que é uma pré-temporada, mas não pode cair. Esse é o ponto. Só tem uma situação para mim que é relevante, é não cair. For campeão, deixa para lá. Deixa para lá. Um time como o Flamengo, com o orçamento que tem, se chega ao final do ano, falando, pô, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e não ganhou mais nada. Como é que nós, críticos, e o próprio torcedor, como é que nós vamos avaliar a temporada do Flamengo? Como ruim. Se ganhar o Campeonato Carioca só. Então tem que ser coerente com isso. Pô, se eu vou acreditar que é uma temporada ruim ganhando só o Campeonato Carioca, para mim o Campeonato Carioca é irrelevante. Continuo achando. E vou achar até o final. E vou achar, não vou mudar minha opinião em relação a isso. Não posso mudar eventualmente de opinião em relação a outros temas, principalmente ouvindo argumentos. Mas em relação à relevância do Campeonato Carioca, eu não vou mudar minha opinião, não. Só faço um adendo, não pode cair. E torna-se algo preocupante, né? Eu não vou falar que o rebaixamento é iminente, nada disso. Calma, são 3 jogos só. Mas o que me preocupa é o desempenho, acima do resultado. Eu sempre gostei de analisar o futebol pelo desempenho.
Porque o Google vai dizer daqui 500 anos para alguém que, se houver Google ainda, que naquele dia o Flamengo perdeu para o Bangu, perdeu para o Volta Redonda, naquele sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Beleza. Mas perdeu em quais circunstâncias? Com que desempenho? Então acho que é sempre mais relevante, mais importante, né, a gente analisar o desempenho do que o resultado propriamente dito por si, per se, né? E aí, André, ouvindo agora essa questão nova do regulamento e da situação, pelo que eu entendi aqui, só cai um dentro desse quadrangular. Ainda assim é um risco permanecer com a garotada. Como é que você avalia também esse grupo B do Flamengo aí contra o grupo A? Eu acho que não vai ter muito jeito, não. Vai ter que jogar esse quadrangular aí. E lógico, não vai cair. Não vai ser o último. Mas o planejamento vai pro saco. Né? O máximo que você pode tentar fazer uma limonada com esse limão é dar ritmo para quem não tá jogando, ritmo para reserva. Né? Você continua preservando o time titular e aí você utiliza os jogadores que não estão jogando tanto para esse tipo de jogo. Só que você vai acabar meio que sacrificando. Vai acabar sacrificando alguém. Porque a questão toda é que vai enfiar jogo no meio disso aí. Entendeu? Em vez de dar um respiro no calendário, não. Não vai ter respiro no calendário. Vai ter que jogar 6 jogos do mesmo jeito. Esse é o problema. Né? Então é essa a questão. Então, assim, a questão é que disputar esse quadrangular já é um vexame muito grande, gente. É um negócio, assim, bizarro demais. Melhor realidade para o Flamengo era se classificar entre esses 4 aí, esses 8 que vão jogar, e cair logo em seguida. Pronto, fugiu do rebaixamento, cai logo em seguida e pronto. Ganha tempo para jogar o brasileiro se dedicando e tal. Esse era o cenário para esse ano. Não né? iria intercalar também, né? Entre brasileiro e estadual, teria isso também, né? Isso. Então, assim, o ideal seria isso. Seria passar e cair logo depois. Entendeu? Ou conseguir compor um time ali, se a base estivesse dando bom resultado, você colocava um ou outro ali sem arrebentar ninguém e tentar ganhar. Mas não é o caso. Então provavelmente o Flamengo vai cair nesse quadrangular aí, gente. Muito difícil. Por quê? Porque você vai colocar jogadores do profissional ali, você não vai meter... o Jorginho não vai jogar isso. O Arrascaeta não vai jogar isso. Né? Então, assim, quem vai jogar? Quem pode jogar? É o André, é o Vitão, é o Royal, Everton Araújo. Esses caras aqui vão jogar isso aí. Esses 2 clássicos aí, caso realmente mude o planejamento, eles vão inserindo jogadores do profissional nessa base. Mas é todo mundo desentrosado, pô. Tem entrosamento nenhum. Vai ser um meio com cada um ali por si, a sua própria individualidade, os mais experientes tentando passar um pouco de confiança, toca aqui pro garoto, né? Um Everton Araújo que tem mais cancha e tal, do lado do Pablo, Lúcio, jogaram bem, muito bem contra o Mirassol, né? Isso pode ajudar, mas eu acho difícil, assim, pontuar a ponto de fugir, porque gente, o campeonato tá na sua 2ª rodada. O Flamengo já fez 3 jogos e tem 1 ponto. O Flamengo tem 1 jogo a mais e tá lá embaixo. É muito complicado isso aí. É um cenário muito complexo. Então eu acho que não vai ter muito jeito, não. Vai cair nesse quadrangular aí. E aí vai ter que dar seu jeito para montar um time para poder jogar esses jogos e só respirar aliviado para não cair. É muito ruim. É muito ruim, assim, em todos os sentidos, esse tipo de coisa. Moralmente, confiança. Nação, a situação do Flamengo no Campeonato Carioca não está bem. O Flamengo será que vai disputar o quadrangular X, como eles falam, que é o do rebaixamento? Não sei. O Flamengo já tem 3 partidas, enquanto os demais têm 2 partidas. Veremos o que vai acontecer com o Flamengo.
Você acha que vai disputar esse quadrangular ou vai disputar aquele quadrangular lá em cima que disputa pelo título? Quero ver a sua opinião.